Pressão atmosférica. Este é o assunto que vamos conversar com vocês hoje. A Terra, ela está mergulhada em um oceano de gases. Ela está envolvida por uma camada de gases e os componentes principais são o nitrogênio, que tem em torno de 78%, o oxigênio, que tem 21%, tem do vapor d'água, gás carbônico e outros gases. Então, se esses gases estão presentes em torno da Terra, eles têm uma massa. Se eles têm uma massa, eles têm também um peso e exerce uma ação sobre a superfície terrestre, que nós chamamos de pressão atmosférica. Nós vimos que pressão é definido como força dividido por área. Então, a força, peso total da atmosfera exercida sobre a superfície total da Terra, sobre a área da superfície, nós temos a pressão atmosférica. Como medir essa pressão atmosférica? Nós já sabemos que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do mercúrio, um elemento químico, é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, ele tem 13,6 vezes mais massa que a água em um mesmo volume. Quem primeiro mediu esta pressão atmosférica, a pressão da atmosfera sobre a superfície da Terra, foi Torricelli, um cientista italiano, lá em 1643. O que ele fez? Ele pegou uma cuba, encheu totalmente com mercúrio, pegou um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento e também colocou mercúrio e virou esse tubo nesta cuba. Aí ele observou que a coluna de mercúrio desceu, mas ficou uma coluna aqui. Ele desceu um pouco e ficou esta coluna. Olha, nós já fizemos experiências mostrando para vocês que quando nós retiramos o ar dentro de uma garrafa, a água subiu devido à ação externa do ar, devido à ação da pressão atmosférica. Então, quem está equilibrando essa coluna de mercúrio? É a pressão atmosférica. Esta pressão exercida pela atmosfera é equivalente a essa coluna de mercúrio. Há um equilíbrio aqui. Bem, então, ele mediu essa coluna e viu que tem 760 milímetros. Para essa experiência feita ao nível do mar, esta é a pressão atmosférica ao nível do mar. Nós chamamos, inclusive, de uma atmosfera. O que é uma atmosfera? A pressão da atmosfera terrestre. E ao nível do mar, tem este valor. Agora, por que o Torricelli não utilizou água? Se ele tivesse utilizado água, ele iria encontrar uma coluna 13,6 vezes maior do que esta, porque a água, sendo 13,6 vezes menos densa, iria precisar de uma coluna maior para equilibrar com a pressão atmosférica. Faça o cálculo e verifique qual é a altura da coluna de água para medir a pressão atmosférica. Bom, a atmosfera, esse conjunto de gases que está em torno da Terra, ela pode ser dividida em camadas atmosféricas. Então, nós temos a primeira, que está mais próxima da Terra, é a troposfera. Ela pode chegar aqui até em torno de 17 quilômetros. Esta camada, ela contém cerca de 75% de todo o ar que compõe a atmosfera e praticamente todo o vapor d'água. Logo a seguir vem a estratosfera, que inicia aqui a 17 quilômetros e pode chegar até 50 quilômetros. Nesta camada, temos a camada de ozônio.
A camada de ozônio funciona como um filtro que impede que raios ultravioletas cheguem à superfície da Terra, que seriam letais para muitas espécies, para nós seres humanos. Então, a camada de ozônio tem uma função importantíssima. A partir, então, da estratosfera, que pode chegar aqui até 50 quilômetros, nós temos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Na extremidade superior aqui, né, na parte mais externa, poderia chegar até 800 quilômetros da superfície. Esses valores, essas alturas, essas distâncias, elas variam de acordo com alguns autores. Verifique lá, faça uma pesquisa para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Sobre essas camadas. Só chamando a atenção que a mesosfera é uma camada que atinge temperaturas muito baixas e a termosfera, temperaturas muito altas. Bem, se medirmos, portanto, a pressão atmosférica lá no Rio de Janeiro, ao nível do mar, nós vamos encontrar uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. E se essa medida fosse feita aqui no Cristo Redentor? Ele está acima do nível do mar. Logo, todo o ar que está aqui abaixo deste nível não estará exercendo pressão aqui. Logo, essa coluna vai descer, ou seja, a pressão vai diminuir à medida que vamos subindo. Um aparelho utilizado para medir a pressão atmosférica é o barômetro. O barômetro, ele mede a pressão atmosférica local e pode medir também a altitude. E a pressão atmosférica, pessoal, ela nem sempre é a mesma em um mesmo local, em dias e horários diferentes, porque ela pode variar de acordo com a temperatura. A temperatura aumentando ou diminuindo irá afetar a pressão atmosférica. Essa informação ela é muito importante para previsões de chuva. Vamos agora comparar algumas localidades. Acabamos de ver que no Rio de Janeiro, ao nível do mar, temos a pressão de uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Se formos para São Paulo, que está a 750 metros acima do nível do mar, essa medida vai ser menor. Por quê? O ar que está abaixo dessa altitude não estará exercendo pressão aqui. Então, vai dar, neste caso, 700 milímetros de mercúrio. Se formos caminhando para Brasília, Quito, no Equador, La Paz, na Bolívia, qual será a pressão atmosférica aqui em La Paz? Nós vamos verificar que são 523 milímetros de mercúrio. A altitude maior nos dá uma pressão atmosférica menor. E também, nesses locais mais altos, o ar é mais rarefeito, ou seja, se eu pegar o mesmo volume de ar aqui no Rio e aqui em La Paz, nós não vamos ter a mesma quantidade. Logo também, proporcionalmente, não teremos a mesma quantidade de oxigênio. Por isso que uma pessoa que está acostumada a viver em locais com altitudes menores, quando vão para altitudes maiores, sentem dificuldade para respirar. Até, pessoal, faça uma pesquisa. Qual é a altura do Monte Everest? Qual é a pressão atmosférica lá no topo do Monte Everest? Informação interessante, né? Bem, então aí vimos como medir a pressão atmosférica e como ela varia de acordo com a altitude. Aqui estão, né, alguns links que nós fizemos consultas para fazer esta apresentação para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.